Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal do YouTube. Nós vamos apresentar hoje uma ideia sobre o que é esquerda, centro ou direita. Aliás, quem é quem no espectro político. Algumas ideias bastante genéricas, gerais, para a gente ter pelo menos uma ideia. Na verdade, esse debate entre centro, esquerda e direita, ela está muito presente hoje nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, principalmente no Facebook. Essa briga ideológica, até muitas vezes até raivosa, entre os chamados petralhos ou também os mortandelas de um lado e os coxinhos mais de direita do outro lado. Mas será que a gente tem condições de saber a diferença? Então, essas ideias que eu vou colocar aqui são ideias bastante básicas, gerais, para a gente pelo menos perceber as diferenças de pessoas ou partidos que se colocam mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita no espectro político. Em outras palavras, quais as ideologias que cada um defende? Nem sempre é fácil de perceber essas certas diferenças, porque o discurso propriamente dito dos políticos ou dos partidos, todos eles defendem ideias mais gerais, mas no fundo a gente percebe que tem diferenças nas votações, é um pouco que eu vou passar para vocês aqui. Uma pergunta que eu me faço sempre, será que nós temos no Brasil, nós temos 33 partidos políticos? Não teríamos também 33 ideologias políticas presentes no Brasil. Talvez tenhamos uma, duas ou uma terceira, um pouquinho diferente, mas na verdade não temos 33 ideologias. Então, na história, de onde surgiu essa ideia da esquerda, centro e direita? E se vocês fizerem uma rápida pesquisa nos livros, você vai perceber que veio da Revolução Francesa, 1789, logo após a Revolução, assentavam-se mais à esquerda no parlamento os mais revoltosos, os revolucionários jacobinos que queriam impor uma ideia mais radical. À direita do parlamento dizem que sentavam os girondinos, que também eram revolucionários, mas com ideias mais moderadas. E no centro falam os historiadores que já existia a turma do PMDB, que ora votavam à esquerda, ora votavam à direita, claro, para defender os seus interesses particulares. Desde aquela época já tinha o centrão. Então, segunda ideia, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se tornou polarizado, no chamada Guerra Fria, em que você tinha o leste europeu mais a Ásia, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um aspecto assim mais socialista, defendendo as ideias mais socialistas, com o Estado centralizador, da controladora da questão econômica, ideológica, inclusive com políticas bem mais sociais, de igualdade. No, na parte ocidental da Europa, e principalmente a América Latina, nós tivemos as ideias liberais capitalistas lideradas pela União, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Japão também, lá na Ásia. No aspecto, exceto uma pequena ilha aqui a 129 quilômetros, se eu não me engano, da Flórida, nós tivemos Cuba que não seguiu o ideário capitalista e fez a Revolução Socialista, e isso termina a partir de 45, termina em 1989, com simbolicamente a queda do Muro de Berlim, que esse mundo ruiu, o sistema socialista como um todo, ruiu, né, na Europa, e nós tivemos então aquilo que um cientista político norte-americano fala, o Francis Fukuyama, o fim da história propriamente dita. Bom, não dá para dizer que é um fim da história, porque nós temos aquela visão hegeliana da antítese, que era o socialismo, não temos mais, então nós temos
o fim da história porque só ficou a tese. Não dá para dizer que essa tese capitalista liberal triunfou, vide os sucessivos crises de ciclo que o próprio sistema capitalista está passando nos últimos 20 anos. Então, nos nossos dias, quais seriam os mais de esquerda, os partidos no Brasil, vamos imaginar agora, as pessoas que defendem as ideias mais liberais, mais de esquerda ou mais de direita? Bom, eu arriscaria uma definição falando que as pessoas que são mais de esquerda são aquelas pessoas que defendem uma certa igualdade social, estão empenhadas na defesa dos direitos sociais, acesso à moradia, ao direito à terra, às lutas sociais, igualdade social. As pessoas mais de direita seriam aquelas pessoas que concordam com as ideias liberais capitalistas, avaliando um Estado mínimo, a economia girando, se autorregulando, a questão da meritocracia, a questão da lei da oferta e da procura, o lucro. Então, e uma definição que eu acho importante também é do Norberto Bobbio. Ele diz que uma pessoa que se diz de esquerda é aquela que olha para a sociedade, enxerga as desigualdades sociais e acha que esse processo não é natural, é processo de uma luta econômica, social, de luta de classe que fez com que uma classe, famílias, sejam beneficiadas pelo sistema liberal, né, e outras sejam excluídas. E aquela pessoa que é mais de direita, diz o Bobbio, é aquela pessoa que visualiza a sociedade e acha que essas desigualdades elas são naturais dentro do processo. Então, é uma boa definição. Para terminar, eu visualizei um estudo aqui da BBC falando sobre os partidos políticos e, na verdade, quem é de esquerda e quem é de direita no Brasil hoje, a partir de um estudo simples que eles fizeram de 10 votações recentes entre 2015 e 2017 no parlamento sobre questões econômicas e sobre questões sociais, na verdade, isso. Então, nós temos a questão das mudanças do pré-sal que eles acompanharam, como os partidos votaram, os seus políticos votaram, a questão no âmbito econômico, né? Na reforma trabalhista, na questão dos cursos pagos nas universidades públicas, a questão da terceirização e a questão do PEC do teto. Então, essas questões, assim, deu para perceber a partir do estudo que, olha, nós temos talvez aí uns 20 partidos que defendem automaticamente essas medidas liberais na economia, quase 100%. Nós temos aí os pequenos, o PRP, que votou 100% favoráveis à mudança do pré-sal, reforma trabalhista, cursos pagos, terceirização, PEC do teto, 100%. O PSDB aparece em segundo lugar. O PSDB, que seria mais uma ideia mais social-democrata, né, ele tem votado ultimamente de uma forma liberal, aliás, não é uma novidade, né, na era Fernando Henrique Cardoso até os nossos dias, de um certo liberalismo bastante acentuado. Depois ganhou inclusive do DEM. O DEM aparece em terceiro colocado, votando 100% no pré-sal, 100% na reforma trabalhista, 100% na diversidade, mas 65% dos seus políticos votaram favorável apenas à terceirização. Então depois aparece o PMDB, o PSD, o PP, o PRB, o PTB, o PSC e assim por diante, os pequenos. Mas lá do outro lado nós temos os partidos contrários às mudanças do pré-sal, da reforma trabalhista. Quem são eles? Primeiramente, o menos esquerdista, o PSB, depois vem o PROS, o PT do B, o PDT, e quanto mais eu estou citando, mais opostos às mudanças do pré-sal, tipo PT, PC do B, PSOL e Rede. Então esses foram contrários, quase 100%, às mudanças do pré-sal, às reformas trabalhistas, aos cursos pagos
nas universidades públicas, as terceirizações. Então, dá para dizer que são mais liberais, mais conservadores hoje, PRP, PSDB, DEM, PMDB, PP e assim por diante. Isso foi na questão econômica. Na questão social, ou na questão dos costumes, se mostraram bem mais conservadores à direita na questão da lei antiterrorismo, na questão do pacote da anticorrupção, na redução da maioridade penal, na redução das reservas ambientais, na questão das vaquejadas, extremamente à direita, favoráveis. PRP, PSL, PR, PRB, depois já vem o PMDB, o DEM, o PP, o PTB, assim por diante, e o PSDB. Então, esses seriam os mais à direita. Contrários a todos isso, então, novamente, o PSB, o PROS, o PEN, o PCdoB, o PT, são contrários, então, mais à esquerda. Então, se a gente fosse fazer um pequeno, vamos dizer assim, a teoria do David Nolan, que eu coloquei aqui no quadro, não sei se dá para visualizar, esse eixo, vamos dizer assim, o eixo mais econômico, né? E esse eixo vertical, mais de cunho social. Poderíamos dizer assim que quanto mais à direita essa linha econômica, direita, esquerda. Esse eixo vertical significa o eixo da liberdade econômica e o eixo vertical seria a das liberdades individuais. Quanto mais à direita esse eixo econômico estiver, menor será a interferência do Estado na economia. Quanto mais à esquerda, maior é o Estado. Menor o Estado, maior Estado. Então aqui nós temos assim, quanto mais à direita, menor a interferência do Estado, quanto mais à esquerda, mais liberdade econômica, maior a interferência no Estado. No eixo das liberdades, então nós temos quanto mais abaixo, mais Estado, e quanto mais acima, menos Estado. Então nós temos assim, vamos colocar uma ideia muito simples aqui, quem seriam hoje, segundo as votações, mais de esquerda, mais de direita. Então nós teremos assim, quem hoje vota, segundo os estudos, mais à esquerda, chamada a esquerda mais progressista, seria o PT, a Rede, o PSOL, o PROS, o PSB. Quem seriam aqueles mais uma esquerda mais conservadora? Seria hoje o PDT e o PTdoB. No lado mais da direita progressista, mais aqui embaixo, nós teríamos hoje o PV, o PEN, o PPS. E hoje a direita mais liberal, que nós chamamos assim uma direita mais conservadora, estaria mais ou menos nesse contexto, seria o PSL, o PR, o PRB, o PMDB, o PTB, o PP, o DEM, o PSD, o Podemos, o PSC. Então, mais ou menos hoje teríamos essa ideia do aspecto político. Não sei se deu para entender alguma ideia, mas pelo menos foi minha intenção demonstrar o que é centro, o que é esquerda e o que é direita. Até um próximo vídeo. Um abraço.